Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal Engenheiro Fernando Eletricista. Então, antes de mais nada, você deixa o seu simulador aí rodando com o TIA Portal. E aí, com o seu programa rodando e com o seu simulador também, com o seu simulador já funcionando, já realizando a comunicação, você quer realizar a supervisão através do software SCADA, o supervisório Ellipse E3. Então vou mostrar para vocês, eu tenho um programa aqui, um projeto pronto, e aí através dele irei demonstrar como que realiza a supervisão das tags. Vou mostrar como que se configura o driver mprot e também o drive net to PLC sim. E também será demonstrado no Ellipse como que se realiza a configuração aí de cada tag. Então, neste programa, neste vídeo, irei demonstrar como que se pega as tags em diversos formatos de dados. Então, vamos mostrar como que se pega a comunicação de um bit, de um byte, de uma word inteiro, uma double word, double inteiro e também em formato de step set time. Então, inicialmente, eu vou mostrar para vocês aqui o programa, como que funciona aqui cada network, para que vocês possam entender como que está sendo enviado esses dados para o Ellipse. Então, inicialmente aqui nessa nossa Network 1, nós iremos ligar aqui o sistema. Ao sistema ser ligado, acionará uma saída. E essa saída, ela acionará aqui um temporizador. E aí iremos pegar aqui a saída desta contagem, desse temporizador aqui de 0 a 10. E iremos movê-la para os diversos formatos de dados, e nesses formatos de dados iremos visualizar lá no Ellipse E3. Então aqui, ao ser a contagem está em andamento, a nossa saída estacionada, então iremos mover aqui o valor de contagem, em andamento para o byte, MB1. Então, mesmo ele sendo maior aqui, então ele vai mover os valores mais significativos, menos significativos aqui. Então ele vai ficar bem rápido, porque vai contar os milissegundos. Depois então iremos mover aqui para uma Word, tá? Essa aqui está em formato Word, para MW2. Logo em seguida moveremos o valor do temporizador para uma variável inteira na MW4. Depois aqui para uma double word na variável MD6. Depois uma double int aqui na área de memória MD10. E por último moveremos aqui para o mesmo formato de dados, que é em formato de tempo, timer. Então esse é o programa, Como é importante tá sabendo receber as variáveis dos diversos tipos de dados lá no Ellipse E3. Então por isso eu criei esse programa simples, e aí onde iremos distribuir o valor aqui de contagem do temporizador em formato de time. Ele será movido aqui para o formato byte, word inteiro, double word, dobro inteiro, e também no formato time. E aí através do Ellipse vamos visualizar aí a contagem, do tempo do temporizador nos diversos formatos de dados. Então vamos aqui na nossa tabela de tags.
Então essa aqui é a nossa tabela de tags, onde temos aqui as nossas duas variáveis booleanas para ligar e desligar, e a nossa saída, onde também visualizaremos uma saída física no elipse. E aqui as memórias, né, do byte, da word, double word, inteiro, dobro inteiro, e o formato QTime, onde poderemos visualizar aí, estudar, tá acompanhando aí como que funciona para coletar o tipo de dados de cada formato diferente, utilizando o elipse. Então vou deixar o sistema aqui rodando, né? Após eu ligar ele aqui, passou na minha saída. Então essa minha saída aciona o meu timer, o temporizador. E aí essa minha saída vem movendo o valor desse temporizador, que conta de 0 a 10. Após isso ele mesmo se desliga e reinicia a contagem. E aí esse valor, conforme eu citei, ele é movido para cada área de dados. Então vou deixar ele aqui rodando. Após o programa estar rodando, o seu programa que você fizer em questão estiver rodando, e suas tags estiverem funcionando aí, o TIA Portal juntamente com o PLC Sim, então você irá efetuar o procedimento que eu vou demonstrar agora. Então você deve baixar esse driver, onde eu deixarei aí na descrição do vídeo o link para você poder estar baixando esse drive aqui, net do PLC Sim. Então após você extrair esse drive aqui, ele vai criar essa pastinha. E aí aqui dentro dessa pasta bin tem aqui o aplicativo. É só você abrir clicando com o botão aqui do lado direito. E é muito importante que você rode ele como administrador, senão você não conseguirá comunicar com o Elipse 3. Então vamos aqui rodar como administrador. Dessa forma ele te dará acesso a fazer alterações no seu computador. E após abrir, ele abre essa janelinha. Dessa janelinha você vai vir aqui em Add para adicionar uma nova estação. E aí você nomeia aqui o nome do seu drive. Eu vou deixar com o nome padrão. Aqui o endereço da sua placa de rede. E aqui o seu endereço do seu PLC Sim. Então vou selecionar aqui. Estou com esse endereço aqui gerado automático. 169.254.156.116. Mesmo ele estando diferente do range, porém ele comunica, né, que é o próprio PLC Sim que gera esse valor de forma automática, tá bom? Então você pode dar um OK. Aqui eu até gerei, né, um valor aqui na própria placa. Pode ver que é o mesmo nome de placa, ó. Eu gerei o valor. Mas como o PLC Sim ele cria um valor, então você tem que comunicar com um valor que o PLC Sim gera para você, tá? Então mesmo você vindo aqui nas suas configurações do seu adaptador de rede Ethernet e alterando a configuração lá no protocolo IPv4 para a comunicação, a configuração de automático para a configuração de endereço fixo e manual, tá? Você tem que colocar um endereço aqui que o PLC Sim te fornece automaticamente. Ele cria esse endereço conforme você inicia o simulador. Então você dá um OK. E aqui o endereço que está lá no PLC Sim, tá? É esse endereço aqui de IP, endereço padrão ou que você alterou. É 192.168.0.1.
dá um OK. Aqui, como a gente está trabalhando com o Step 7200, ó, always 0 e 1, tá? Então aqui o rack é o 0 e aqui o slot é 1. Se fosse a CPU 300 ou 400 seria 0 e slot 2. Então vamos dar um OK. Agora nós criamos aqui o driver. Esse driver aqui net to PLC sim, tá? Ele foi criado, vou inicializar ele. Ele já estava aqui pronto e agora está rodando, tá? Então o que acontece agora? Esse driver ele fez a comunicação aqui entre o PLC sim e a sua placa de rede, tá? E essa placa de rede é que será utilizada no endereço para comunicar com o Ellipse, tá bom? Que se você fosse comunicar diretamente com o PLC, você não utilizaria esse drive e já jogaria direto esse endereço aqui do seu PLC já no drive mprot, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então esse aqui já está feito aqui, é para utilizar com o simulador PLC sim. Então é só minimizar ele, deixar ele rodando. E agora vamos abrir o Ellipse. Aqui ele fala que a licença não foi encontrada e aí roda no modo demo. Rodarei no modo demo. No modo demo você tem até 20 tags para estar utilizando e algumas limitações da galeria. Então aqui ele foi aberto, o Ellipse. Se você não viu, veja no vídeo anterior aí como que realiza a instalação do Ellipse passo a passo. Então agora vamos aqui em Drivers em OPC. E aí você clica com o botão do lado direito e adiciona o driver. Esse aqui é o nome do seu domínio, é o nome do seu projeto. Então você clica nele, é onde o drive será adicionado. Aí agora você deve baixar também, né? Esse software aqui, esse mprot. Vou mostrar para você onde você irá realizar o download dele. Eu deixei ele salvo aqui. Então após você baixar ele, você descompacta, tá? Ele cria esses dois extensões de arquivo aqui, .dll. Você tem que deixar junto esses ímãs aqui, não pode mexer neles, senão dá erro na hora de rodar o programa. Aí vamos abrir esse mprot. Então antes de prosseguir aí com a configuração do drive mprot, vou mostrar onde que você realiza o download. Você vai vir no software da ellipse.com.br e aqui na abinha de downloads você vai selecionar aqui o produto em drivers. E esses são os drivers que a Ellipse disponibiliza para comunicar com os fabricantes que trabalham com ela, tá? Então esse mprot ele é direto aqui do site da Ellipse, uma listagem grande de softwares. Então para você conseguir achar aqui, você digita ele aqui, mprot. Aí aqui é o primeiro software, não? Ele é para comunicar PPI, MPI, ISO TCP, que é o que utilizaremos com o 1200, é utilizado esse ISO TCP aqui, tá? Então o MPI você utiliza em 300 ou PPI aqui no 200, tá? Alguns 300 também utilizam o ISO TCP.
que é o nosso caso. A gente iremos utilizar ele para comunicar ISO TCP com o Ellipse 3. Então você realiza o download dele, tá? Após realizar o download, aí vamos dar o prosseguimento aí. Você vai vir abrir aí, conforme eu mostrei. Então a gente vem aqui, né, em drivers OPC, onde paramos, adicionou o driver, seleciona esse mprot em questão, posso selecionar ele, aí vou mostrar para vocês aqui, essa abinha de configurações aqui, todas essas abas, que eu vou falar para vocês, é encontrado no próprio, aqui você vai vir aqui, no próprio manual aí do driver, tá, mprot, da própria Ellipse. Então é aqui que ele tá, meu mprot, ó. Você tem aqui um arquivinho PDF dentro dele, após extraí-lo, ou os arquivos aqui em HTML. É o arquivo de ajuda do próprio driver, é o próprio manual dele. E aí, através desse manual, você realiza a configuração. Você seguindo esse vídeo aqui, já é um resumo desse manual. Eu vou passar para vocês, tá? Olha aqui, tá bem resumido. Então, se você quiser, você dá uma conferida aí nele, ó. Ele fala aqui, tá? Ele é usado para programar os PLCs 200, 300, 400 e 1200 e também os PLCs da VIPA Step 7, usando Siemens PPI, MPI, ISO TCP e MPI Protocols. Então aqui onde eu vou mostrar para vocês, ele tem sobre configurações aqui das abas. Tem uma introdução. Se vocês dão uma lida depois com mais calma, que eu vou dar uma resumida e apresentar aqui a parte mais interessante, que é essa parte aqui, Configuration by Numerical Parameters, é onde utilizaremos para realizar a configuração dos parâmetros. Então eu só vou continuar aqui essa parte superior, onde fala aqui da configuração do protocolo. Então é aqui a configuração aqui da comunicação desse driver mprot. Será dessa forma aqui nessa aba mprot. Nós vamos utilizar aqui protocolo ISO TCP. Aí fica aqui 0 e 0 em default slave address e 0 em local address. Aqui segue aqui também esse padrão, ó. Não precisa mexer, né? Inicialmente você está utilizando 1200. Vai ficar dessa forma aqui. Aqui você utilizará o slot 1 e não o 2, tá? Aqui tem que alterar para slot 1 e o RAC é o 0. Se fosse utilizar outro CLP, conforme eu falei, é o slot 2 mesmo. Aqui em strings não iremos utilizar, nem iremos importar tags. Aqui em setup, o nosso physical layer, nosso meio físico utilizado é o Ethernet. Então seleciona para Ethernet. Esse é o nosso timeout, é 1 segundo. Aqui vamos manter em automático, modo de gerenciamento de conexão. Aqui é o modo de tentar, né, uma nova conexão em caso de erro, é 20 segundos. Se quer desistir após quantas tentativas, né?
aqui se você quer desconectar, se não tiver sendo resposta, né? Então não vamos alterar isso aqui, é só colocar para o meio físico, sendo Ethernet. Aqui o meio serial não utilize porque ele não está selecionado. Então ele vai aparecer aqui o Ethernet, é o modo que está selecionado. Nossa maneira aqui de enviar o dado é o TCP/IP. Então aqui, se você quer dar um ping ou não, a interface aqui a gente não vai alterar. Aqui nesse Connect to Main IP, se você fosse conectar com o PLC direto, né, você não utilizaria o driver, o NET do PLC, e aqui você preencheria o endereço IP do PLC. Como a gente está utilizando o NET do PLC, que é esse drive aqui, para a gente utilizar com o simulador PLC sim, então ele faz essa intermediação, esse meio de campo. Então você precisa utilizar, ao invés de utilizar o endereço do PLC sim, você utiliza o endereço aqui da sua placa de rede, que é que ele gera automaticamente. Então vamos colocar esse endereço aqui, ó, 162.156.116, tá? Que é o mesmo endereço aqui do drive, da minha placa de rede aqui, que está configurada no drive NET do PLC sim. Tá joia? Então, agora após isso aí já está configurado aqui, ó, o meu sistema, o meu drive mprot, que não mexo nessas duas abas, e eu dou um OK e dou um fechar aqui novamente. Esse é o pacote que ele oferece, que não vai mexer no momento, ó. Então, agora você clica nele aqui e adiciona uma nova tag. Agora a gente já está apto, né, com o drive configurado. Vamos agora adicionar a tag que a gente vai buscar lá no nosso PLC. Então vou colocar aqui primeiramente os nossos dados que virão da contagem do nosso temporizador, que é o byte. Depois é minha word. Opa. Depois é um tag inteiro. Aqui será uma double word. Esse será uma double int. E esse será no formato time. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 formatos, tá? De dados aqui. Agora vamos trabalhar com mais um formato, que é o formato booleano. Então esses tipos de formatos de dados que trabalharemos serão memórias, tá? Você também pode trabalhar, se quiser, com inteiros, com entradas, né, e saídas, com entradas analógicas. Vamos trabalhar aqui com entrada e saída em formato booleano. Então deixa eu adicionar ele no driver aqui. Então esse será meu bit de entrada em booleano, meu M0.1.0, né? Vou chamar ele de bool input. Também teremos
aqui uma bool. Isso aqui também é uma input, desliga, que é desligar, e essa é de ligar. Agora será em formato booleano uma saída. Então vou dar uma informação muito boa aqui, uma dica muito boa para vocês agora. Que eu estou trabalhando aqui com booleano, mas vamos trabalhar aqui agora só para mostrar para vocês aqui. Então cada um desses aqui ele é um tag, né? Por exemplo, estou usando o tag booleanos. Então a gente pode usar um tag em byte para pegar esses booleanos aqui depois dentro das telas ao fazer as associações, tá? Acontece, por exemplo, se você tiver aí numa entrada, se tiver 32 entradas, então, no caso, você teria que estar descrevendo cada uma dessas entradas aqui de forma booleana. Então, isso não é preciso, tá? Você pode entrar aqui com cada entrada já de forma de dobro inteiro ou inteiro, tá bom? Então, você pode declarar, por exemplo, você tem aí a entrada I0, né, ponto 0 até I0.7, depois você tem aí 1.1 até I1.7, aí depois você tem a I2.0 a I2.7 e depois você tem a I3.1 a I3.7. Então você pode jogar já tudo como uma double word, né? Tudo como uma double word. E aí você pega todos esses 4 valores dessas inteiras aí. Igual eu vou fazer aqui para dar exemplo, né? Como a gente está entrando aqui, essas booleanas, elas estão nos endereços M0.0 e essa é M0.1. Então acontece, eu posso jogar apenas o byte aqui M0, né? Então esse byte aqui ele é o byte de saída dos temporizadores, byte de contagem. Então vamos utilizar esse byte aqui para a gente verificar as entradas. Então vou chamar ele de byte input, tá? Como não estou usando entrada física, estou usando essas entradas em memórias virtuais, da mesma forma como se fosse entrada física em sistema supervisório com elipse. Então você já coleta o byte todo da entrada e depois você pega só o bit, cada um bit, e dessa forma você gasta apenas um tag. Então esse byte aqui vai ser referente ao M0.0, que é as minhas variáveis digitais, tá, de entrada. Então eu vou estar lendo aqui, né? Então esse aqui é o menos significativo, que é o 0, esse é o mais significativo, que é o ponto 1, né? Então quando tiver esses dois acionados, 1, eu vou ler aqui o 3. Se eu tiver esse aqui 1 e esse 0, eu vou ler aqui 2, né? Se eu tiver só esse 1 aqui, eu vou ler aqui apenas 1, tá? Porque ele está em forma aqui de byte, tá bom? Então dessa mesma forma eu posso pegar esse byte, eu estou pegando esses dois, poderia estar pegando apenas esse byte. Com esse byte, lá dentro eu consigo pegar, tá? Então eu vou fazer associação de valor. Eu vou chamar aqui byte input. Dentro desse byte input eu vou aqui no bit 0 e aí eu seleciono esse tag aqui, ou eu vou aqui em bit 1, eu seleciono esse tag aqui, tá bom? Que eu estou utilizando aqui para
demonstrar para vocês como que se utiliza, como que a gente configura aqui agora esses blocos, essas entradas aqui, esses N1s aqui. Então esses são os tags aqui que eu criei no Ellipse, os meus tags. E aqui são esses os que estão utilizados no programa do PLC. Tá? Então eu tenho aqui esse liga Ellipse, será esse boom, tá? Input liga, essa entrada booleana. Esse desliga, essa entrada booleana desliga. A minha saída aqui booleana, tá? E aqui esse byte timer, é esse meu byte aqui, que é a contagem do meu temporizador, está sendo movido aqui para esse byte. E aqui o meu double int é esse aqui, tá? Esse meu dint, onde vai estar sendo movido também. Contagem do temporizador. Meu word timer é essa minha word aqui, tá? Vai estar recebendo o valor aqui, ó. Aí eu tenho esse meu int timer, que é esse meu int aqui. Double word timer, essa minha double word. Tenho meu int, meu timer, né, aqui. Ele tá aqui. Esse é o meu time. Em formato de time mesmo. Ele vai estar recebendo do mesmo formato. Eu estou colocando aqui para não estar tendo que mover diretamente o computador. Depois a gente vai ver como move diretamente. Então vou mover a memória em um mesmo formato. E aqui está faltando, né? Tá faltando aqui o dobro inteiro. Não tá faltando não, porque aqui tem 9, aqui tem 10. Porém, a gente está utilizando esse byte input, tá? Que a gente vai ler já o byte referente a esses dois bytes aqui de liga e desliga, que é o byte 0, tá? Então vai ser essa M0.0 e essa M0.1. A gente está pegando aqui ela como forma booleana, mas também iremos pegar ela aqui, o byte, né? Esse byte, todo esse byte 0. Então será essa MB0. Então agora você tem aqui o seu PLC, as suas tags aqui, já tem as suas tags aqui também. Agora você basta saber, tá, como configurar ela aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá também aqui no manual do drive mprot. Então aqui esse campo N1 e B1, ele é um endereço do PLC. Então ele fala aqui, se ele é igual a 0 e o protocolo é diferente do protocolo ISO TCP ou ISO TCP 243, que é utilizado no STEP 7200, né? Então ele, o que acontece? Ele vai repassar ele para o default slave address. Tá, então mesmo que eu estiver utilizando um protocolo que é diferente desse ISO TCP ou ISO TCP 243 e tiver colocado nesse campo N1 como 0, ele automaticamente passa aqui por default slave address. Tá falando aqui, se o protocolo selecionado é o ISO TCP, que é o nosso caso, ou ISO TCP 243, este valor deve ser deixado como 0. Então a gente está utilizando aqui o ISO TCP, nessa mensagem aqui caiu exatamente para a gente utilizar como 0, tá? Mesmo se não fosse o ISO TCP, tá? Se ele fosse em 0, ele ia buscar o endereço default slave address, tá? Eu vou mostrar para vocês lá. Então a gente viu que a gente vai deixar em 0 aqui em todos os campos aqui, pois a gente vai estar utilizando o ISO TCP.
aqui o N2B2, data type em data area. Então, é o nosso tipo de dados e a nossa área de dados, tá? Esse aqui a gente sempre tem que preencher, conforme vou te falar agora, tem esse segredo, né, lá. For more information, please check the next tables. Então, tem uma tabelinha abaixo, onde você verifica qual o seu tipo de dado e qual a sua área do seu dado. Como a gente vai fazer bastante aqui, a gente vai utilizar todos os dados aqui, então vocês vão poderem ver aqui, ó, todos esses tipos de dados aqui, como que é programado aqui nessa coluna PN2. E aí ele é utilizado dessa forma, ó. O valor ele deve ser composto pelo data type multiplicado por 100 mais a área de dado, né? Então ele é o que? O seu data type vezes 100 mais a área de dado. Então eu vou poder mostrar para vocês aqui utilizando aqui essa tabelinha, como que vai ficar lá todos, né? A gente vai multiplicar por 100 o nosso data type e depois somar a área de dado. Agora aqui esse nosso campo N3, ó, como a gente não vai utilizar DB, ele é utilizado para DB, então a gente deixa 0. Se você for utilizar DB, é o número de DB. Ou se você tiver uma única DB, é o número 1. Se você tiver um número indefinido de DB, também é o número 1, né? O número aqui inespecificado. Então a gente não vai estar utilizando DB. Em outra aula a gente vai utilizar DB. E aí eu vou programar esse aqui e mostrar como que a gente utiliza, né, esse aqui. Diferente do campo 0, que é o nosso campo que será 0. Como não é DB, ele é 0. Então a gente vai ter dois campos 0 aqui, que é esse N1. Hoje estamos utilizando o protocolo ISO TCP. E aqui esse campo 3, pois não estamos utilizando DB, então todos os nossos números serão utilizados do 0. Esse aqui a gente vai fazer, vou demonstrar como que faz lá. E agora aqui esse N4, ele é um endereço, né? É o endereço final. É o endereço do bloco, né? Do DB. Ou ele é também o offset, né? No caso é a casa que cai. Como a gente vai utilizar aqui o bit, qual bit que ele é. Então você vai referenciar aqui o byte. Então depois você põe aqui o bit. Então a gente vai referenciar dessa forma aqui. Vamos falar que é word. Então qual word que é? Aqui sempre é o número final, tá? Então ele fala aqui também, tem uma dica importante, né? Você, quando for utilizar olha lá, múltiplos. Então, por exemplo, você vai utilizar byte. Então, byte ele só pode colocar em qualquer endereço, endereço 0, endereço 1. Quando você vai utilizar word ou inteiro, ele já utiliza 2 bytes. Então, você tem que sempre utilizar em múltiplos de 2. Então, você vai utilizar na MW2, na MW4, na MW6, na MW8. Ah, tá bom, agora eu vou utilizar uma double word ou uma double int. Então tem que ser múltiplos D4. Então você utiliza depois a MW12 e você utiliza aqui para uma double int, por exemplo. Depois você vai utilizar a MW16 para uma double word. Então porque ele utiliza 32 bits. Também aqui para ponto flutuante. Agora aqui ele é a tabelinha com os data types, onde você vai utilizar essas tabelinhas aqui, onde você vai utilizar no campo N2B2, tá? Ó, são bastante tipos de dados. Então os primeiros aqui ele já é sequenciado, né? Ó, o 1 é booleano, 2 byte, 3 word, 4 inteiro, 5 double word.
6 double int, o 7 ele é o real, o 8 string e o 12 ele é o S5 time. Nós estaremos utilizando esses tipos de dados, é esses que a gente tem aqui, utilizaremos bastante também. E aqui é a área dos dados. Então, isso aqui são as áreas dos dados. Vamos realizar agora a configuração. Então, aqui, esse é o meu byte. Então, o meu temporizador está fazendo a movimentação aqui para o meu byte. É nesse endereço MB1. Então, é aqui que eu vou referenciar. Então, como meu meu N1 é 0, aqui nós vamos configurar. Ele é um byte, então o meu endereço do byte é o 2. Eu multiplico por 100, ele dá 200. Mais o endereço final, que é a minha área de dado. Minha área de dados é uma área de memória, então ele é o 8. Então aqui é o 2, ele refere-se ao byte, e o 8 ele refere-se a ser uma memória. Então é esse número aqui. O 3 aqui, o meu não é uma DB, tá? Se fosse DB aqui, ele é 9 também no final aqui, tá? A área de dado não é memória, é área de dado DB. Então esse meu aqui, ele é 0, pois ele não é uma DB. E aqui eu falo qual que é o meu endereço, né? Final aqui, como eu sei que ele é um byte, ó, então ele aqui, ele é um byte por ele ser 2. E aqui por ele ser 8, ele é uma memória. Então ele é aqui MB com o número 1. Então você joga 1 aqui. Então deu aqui. Você já lê por aqui que ele é MB1, entendeu? Aqui, ó, a minha Word. Vamos ver onde que ela tá. Agora o meu temporizador vai mover o valor para a minha Word, né? Já está movendo, né? Eu estou online. E eu vou pegar esse valor lá no meu supervisório Ellipse, ó. A minha Word está no MW2. Então eu venho, tá? Seguindo a tabela, né? Seguindo a tabelinha lá, não pode esquecer. A minha Word é 3, então ele sempre tá por sequência lá. É bit, byte, Word inteiro, tá? Então, até o 7 aí você tem que lembrar, ó. Então ele vai aqui. A minha Word é o 3. Então ele é memória também lá. Minha memória aqui, vamos dar uma olhada novamente na tabela lá. Memória é 8, tá? Então vai seguindo aqui o padrão, ó. Aqui o 1, o campo que é o endereço do PLC, ou como eu estou utilizando o ISO TCP é sempre 0, tá? Conforme eu já mostrei. Então aqui é o 3. Você sempre vai fazer assim. Vai pôr o endereço final, você põe o 0. E aí o final é 8, né? Como você multiplicou por 10, você põe o 0 e fica isso aí, 308. Aqui ele é o MW2, então ele vem 2, ó. Então você tem que aprender a interpretar isso aqui, né? Ó. Você vem aqui, sempre no final, ele é invertido, ó. O final é Word, então ele é uma... olha lá, o 3 é Word, então ele... E o final é uma memória, então ele tá MW2, tá? Aqui você vê, agora é um inteiro, dessa forma, vai fixando, né? De uma forma que você vai até decorando aí essa tabela conforme você vai utilizando, ó. Agora aqui é minha inteira, é MW4. Então, como ele é Word, é também 3, né? 0. Minha saída também é memória, porém aqui é o 4, MW4. A minha double word
Aqui é minha double word, ó. Tá aqui minha The Word Timer. É MD6, tá? Lembrando que elas estão nos formato aqui em Word mesmo, tá? Ela foi criada aqui a tag, eu vou mostrar para vocês, no mesmo formato que eu tô recebendo o valor, né? Tô declarando. Então aqui, olha, o byte, ela tá em data de byte, ó. A minha Word tá em formato de Word. A minha int está em formato de int. A minha double word está em formato de double word. A dint em dint. E minha timer em formato de time. Então vamos agora configurar. Essa minha double word aqui está no endereço 6. Como ela é uma double word, tá? Então aqui está errado, ó. Aqui já ela inteira é 4. Acabei colocando uma inteira está em 4, tá? Agora aqui essa é a minha double word. Minha double word ela é 5. Como ela é memória, ela é 8 também. E aqui o endereço dela é 6. E aí ela sempre vai ocupar 4 bytes, né? Como ela é uma double word, ela ocupa 4 bytes. Então o próximo endereço disponível aqui, se você for seguir a sequência, conforme está lá também no manual, se não encavalo um bit em cima do outro, então você tem que seguir ele por múltiplos de 4. Então agora aqui ele vem no 10, né? Eu segui essa sequência. Se você não seguir, você pode jogar lá, mas tem que jogar em um número múltiplo também desse 4. Agora aqui, essa minha dint, vou verificar o endereço que ela está. Aqui minha dint está no MD10. Então a dint ela é o 6, né? 0, 8. E aqui o endereço é 10. Vamos confirmar aqui na tabelinha. Dent, ó. Aqui uma dent é 6, tá? E depois a S5 Time, ó, ela é o 12. Agora esse time aqui é o 12, né? Vezes 100 é 1200. Mais 8.208, como ele é o endereço de memória. Aqui o meu time está no MD14. Então jogamos aqui 14. Agora vamos colocar esse booleano M0.0. Chamar ele de bool input liga. Como ele é booleano, ele é 1, 0. Da memória, então ele é 8. O endereço dele é o 0 mesmo. Aqui vai ser também um 08. Ele é booleano e memória. Porém o endereço é 1. O M0.1. Aqui é minha saída. Saída é em booleano, é 1. Aqui é 0. E agora aqui o endereço de saída é o 7. Fica 107. E a minha saída é o que? 0.0. Então o final é 0. Aqui o meu byte de entrada. O byte é o 2. O 0, ele é a memória. Que eu vou monitorar esses 2 bytes. O MB0. Então aqui é o 0 mesmo. Então agora aqui está configurado todos as minhas tags, né? E aí após configurado, o CLP já fica rodando. Você vai configurando com o CLP já em modo run. E agora é só a gente dar um ativar ou desativar a comunicação. E faremos aqui a leitura dos valores, irá aparecer para nós aqui.
Então vamos clicar aqui, desativar a comunicação. Ele já ativou. E esse aqui é os meus valores. Então aqui, somente esse tempo aqui não dá para monitorar, tá? Esse aqui é mais do Step 5. E não monitora aqui no Step 7. Você tem que monitorar ele em double int, né? O double word. Depois realizar a conversão para o modo de time. Então aqui já estou monitorando. Vou passar aqui pelo meu TIA, eu vou desligar. E aí eu congelo aqui esses valores lidos, ó. Aqui o meu byte. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ele está com 91. E aí eu tenho aqui essa minha default tag table, que é a tabela das minhas tags. Posso estar monitorando elas aqui. Tem os valores aqui, porém aqui é ruim monitorar. Tá vendo aqui em byte, ó, o MB01, ele está em hexadecimal. Ele é monitorado em hexadecimal. E aí ele está aqui em 5B. Então eu criei aqui uma tabela, watch table, qual a gente monitora aqui e pode alterar o formato aqui de visualização. Ó. Esse é meu byte, ó, ele está com 91. E aqui no elipse, ó, 91, tá? Ele está no mesmo formato agora, formato decimal. Agora essa minha Word aqui está em 5.467. Vamos vir aqui. Essa minha Word, ó, 5.467. É o mesmo temporizador, tá? Que está fazendo a movimentação do seu mesmo valor, ó. Porém, quando ele move aqui para um byte, ó, ele gera 91. E quando ele move para Word, ó, ele gera esse valor 5.000. Por quê? Se a gente for monitorar aqui e alterar o display, você vai ver que ele move apenas os bits menos significativos. E aí não cabe, tá, o valor aqui mais significativo. Olha lá, ele só está com 8 bits. Então, conforme passa aqui do 8 bits, ele não consegue gerar um valor maior que isso, né? Que é o restante dos números aqui que estão contando. E aí ele fica com essa parte aqui que é o milissegundos apenas, né? Eu vou dar um run aqui. E aí você pode verificar que o temporizador ele conta alguns espaços do bits é destinado ao milissegundo, que é os menos significativos, e os outros então aqui ele está contando, ó. Então esse aqui é o temporizador, aqui na linha 10, e aqui ele contando 1, 2, 3, 4, ele vai até 10, ó. E esse aqui, que é o time timer, está recebendo no mesmo formato dele, ó, que é o formato de time, tá? Ele está recebendo aqui, ele já é declarado como time. Esse aqui é só visualização. O verdadeiro formato dele é esse aqui, ó. Está em time, formato que foi criado a tag. E aqui em watch table você pode alterar
a visualização do formato que foi criado, apenas para você fazer o monitoramento. Aqui, por exemplo, ó, temos em binário. Então ali vemos, ó, a casa do segundo, ó, é esses dois aqui e mais esses dois aqui. Tá? Então lá, ó, variou segundo, tá vendo? 10, que vai dar 1, 2, 3, ó. Então, 12 bits aqui, ele é por milissegundos, ó. Então esses 4 mais esses 4 mais 2 bits aqui, então ou seja, são 10 bits, né? 10 bits é por milissegundos. E aí os outros 4 bits aqui, ele conta o segundo aqui. Isso é de 0 a 10, tá vendo? Então se você ter um número maior, você tem aqui todos esses bits aqui para você estar contando a mais, ó. Então são 32 bits, né? São duas words, uma double word para realizar aí, se for contar mesmo, para dar, olha lá, um formato time, né? Que é o formato desse original dessa tag, ela é 32 bits. Então vamos passar ela novamente, que é o formato dela, apenas para vocês visualizarem aqui. Tá, todos estão sendo contados aqui. Está contando rápido, porém apenas 1 milissegundo. Esse aqui, o Word. Então vamos visualizar ele aqui em formato binário. Lá, então ele chega até essa casa aqui, ó. Que é os segundos, até 10 segundos ele utiliza essa quantidade de bits, ó. São 4, 8, 12 e aqui mais 2 são 14 bits que ele utiliza para estar realizando a contagem até 10. E sendo que é 14, né? 10 é por milissegundos aí sempre. Fica 10 por milissegundos e o restante aí para os segundos. Então era isso aí, pessoal, ó. Gostaria de mostrar para vocês. Então você está recebendo aqui todas as tags já. Então dessa forma você já tem as tags do seu programa sendo recebidas no seu supervisório. É aqui que o Ellipse recebe as tags. A partir dessas tags aqui, aí você utiliza ela aqui nas suas telas, tá? E aí nas próximas aulas iremos estar falando como está realizando a programação aí das telas. Então você tendo aqui agora os valores recebidos, então você pode agora visualizar ele no display, acender um botão, né? Acender uma lâmpada, sinalizando, fazer o movimento de uma esteira. Então a partir dessas tags aqui que você recebe do processo, você monta agora aí o design da sua tela, do seu processo. Tá joia? Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi bem completo, porém demonstrou aí diversos tipos de tags, como você está monitorando já diretamente no Ellipse, não apenas um tipo de variável, né? Então foi demonstrado aí a tabela, né? Vários tipos de data types, como você realizar aí a monitoração. Tá joia, pessoal? Até mais, espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.